Ok, vamos então dando seguimento ao nosso tópico 2 da primeira unidade e trabalhar aqui sobre a teoria científica e a teoria clássica, tá? Sempre lembrando, tá? Sempre lembrando, tá? Que afinal, quem foram os precursores da administração? Quais foram as escolas que deram origem à administração? Logo na introdução aqui é visto que como precursores nós temos Taylor e Fayol, que foram dois indivíduos que, à sua maneira, influenciaram, revolucionaram e principalmente inovaram na forma em que as empresas se organizavam em relação aos seus processos administrativos. A ideia aqui, que eu até já apontei, é que a escola científica ela foca nos processos produtivos, incluindo redução de custos, enquanto a escola clássica apoia-se na estrutura, parte de uma visão sistêmica da organização, visando aí sim garantir a eficácia e eficiência de todos os envolvidos no processo. Sem mais delongas, então, vamos passar para a teoria científica da administração. Apenas lembrando, qual é o contexto aqui dessa teoria científica? A ideia é que nós precisamos, e isso é importantíssimo lembrar, que a teoria científica da administração, ela ela tem como destaque da época a Revolução Industrial, tá? Que é um fato que teve início na Inglaterra e que trouxe então mudanças impactantes, significativas na forma em que os indivíduos se relacionavam com o trabalho. Não só com o trabalho, mas novas características sociais surgiram a partir da Revolução Industrial. Uma nova camada social, novas estruturas, a própria questão de como as fábricas se organizam hoje, e isso é muito forte ainda quando você vai na Inglaterra, quando você vai em bairros do Brasil, estruturas brasileiras que beberam muito disso. Você entende como a Revolução Industrial, você tem impacto na própria construção das cidades, tá? Você tem esse impacto muito forte. E claro, que isso então vai trabalhar com a administração, e a teoria científica vai nascer disso, tá? Principalmente uma consequência dessa própria Revolução Industrial. A ideia aqui da origem, do surgimento da teoria da administração científica, nosso módulo vai trazer a citação de Mota, em 2006, que diz que Descartes, René Descartes, negou todo o conhecimento recebido com base apenas em costumes e tradições. E a ideia aqui é salientar o poder da razão. Então, por causa disso, nesse momento, o racionalismo, e se vocês quiserem, deixem nos comentários aí, a Revolução Industrial, ela traz essa questão racional, deixem nos comentários se vocês querem uma aula sobre isso, vai atingir então o seu alvo, a questão do racionalismo, aplicado claramente às ciências naturais e finalmente aqui às ciências sociais. Então, com isso, o próprio surgimento e a adoção das primeiras máquinas, vai trazer então essa racionalização da organização e execução do trabalho. É a partir disso, que você começa então a ter a administração científica surgindo. Vamos falar aqui um pouquinho de Taylor. Vocês podem acompanhar na página, página 21 do nosso livro impresso ou página 31 aqui do nosso PDF. Então, o Frederick Winslow Taylor, ele tem uma história interessante. Ele vai iniciar sua carreira como operário na Midway Steel, passando de capataz, contramestre, até chegar em engenheiro, E diante disso, o que é que vai, Ele vai ter alguns estudos, E o primeiro período, Taylor, como aqui é mencionado, ele vai tentar resolver uma situação que na época vigorava. Como diz aqui, o pagamento na época, era relacionado com o sistema de pagamento por peça ou tarefa. Então, o cara trabalhador, ele produzia ali a peça daquela atividade, daquele dia, ou a uma tarefa necessária. Então, o que é que acontece? Os patrões, segundo é visto aqui, procuravam ganhar o máximo na hora de fixar o preço da tarefa, enquanto os operários reduziam o ritmo de produção para exatamente contrabalancear o pagamento por peça.
que era determinado pelos patrões. Então você tinha aí um cabo de guerra, né? Então, por um lado, o patrão dizia, olha, por esse valor aqui, né, por essa peça aqui eu só pago isso, o operário tudo bem. Então, começou a pagar pouco, eu vou trabalhar também o dia inteiro, já que eu não vou trabalhar tanto, né, para ganhar pouco por essa tarefa. Então, Taylor, ele trabalhava, então, analisava minuciosamente a execução dos processos, né, da Midland Steel, de como os operários eles realizavam suas tarefas, tá? Então, diante disso, o que é que Taylor concluiu? Isso aqui, tá? Não é só dessa época, não, acontece ainda hoje. Ele concluiu, a partir desse estudo, ele observou as produções, né? Ele percebeu, né? Pode parecer lógico isso para a gente hoje, mas ele percebeu que na época, se o operário que produzia muito percebesse que seu colega que tinha a mesma função produzia bem menos, mas ganhava exatamente a mesma remuneração, isso desencadearia a desmotivação no funcionário que antes produzia muito. E claro, ele vai passar então a produzir igual ou até menos que o seu colega que trabalhava pouco. Então Taylor aqui ele já começa a propor o pagamento conforme o volume de produção. Cada um recebe por aquilo que produz. Claramente ele conseguiu então um aumento significativo na produção, conforme aqui nosso autor que é Avenato. Tá? Então a partir disso, tá? E olha aqui, o segundo período Taylor, tá? Que vem nos trazendo no nosso módulo, que vai até, né? Até 1915, aqui você já tem 1915 a Primeira Guerra Mundial já rolando, tá? Você tem então uma ampla produção das fábricas, então, até para atender a Primeira Guerra Mundial. Você trabalha então com o Taylor verificando que ele observa o seguinte: olha, as pessoas, os operários, têm maneiras diferentes de trabalhar, de produzir suas peças. Lógico, eu preciso racionalizar o seu trabalho, mas essa racionalização só seria viabilizada como? Através de uma estruturação geral. Não adiantaria eu trabalhar apenas o operário sem estruturar a própria gestão e a própria capacidade, né, do operário, da fábrica. Então, a partir disso, dessa estruturação geral e a racionalização do trabalho, esses estudos que ele desenvolveu é que ele, Taylor, vai chamar de administração científica, tá? Então, Taylor percebeu o seguinte, que existiam três males, tá? Três males aqui, que as indústrias sofriam. O primeiro mal, né, era a vadiagem, que eles chamam dos operários, pois eles trabalhavam de acordo, né, com um ritmo acelerado ou lento de acordo com a remuneração, ele chama isso de vadiagem. Ele também percebe que os gerentes desconheciam as rotinas e o tempo necessário para executar aquela tarefa, então eles não entendiam, né, eles desconheciam as atividades e, talvez o mais importante, ele percebeu o seguinte: a falta de padronização para executar as tarefas, a ausência de utilização de técnicas adequadas. Então, a partir disso, tá? E esse ponto é muito importante, né? Taylor ele vai então trabalhar, ele vai criar, né, os estudos da organização racional do trabalho, também conhecido como RT. Então, por quê? O que acontece? Que Avenato aqui vai nos trazer uma seguinte observação, que Taylor ele verificou que os operários aprendiam a maneira de executar suas tarefas por meio da observação de seus colegas de trabalho. Então, se por acaso o colega A, né, ele fazia errado e o colega A, né, ele é observado pelo colega B, claramente o erro do colega A vai passar para o colega B. Então, se o colega B ele vai ensinar o colega C, ele já vai ensinar errado e talvez mais um pouquinho. O colega A vai usar uma chave de fenda, o colega B vai perceber, não, eu trabalho melhor com alicate. Já o colega C não, prefere com uma chave Phillips. Então, o que acontece? Não existia uma padronização das tarefas. Tudo era feito de maneira empírica. Eu aprendi assim, né? Eu nasci assim, método Gabriela. Então, o que acontece? O nosso autor, Taylor,
ele vai tentar, né, substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos. E a partir disso, então, o nome desse estudo vai receber o nome de organização racional do trabalho. Nesse quadro aqui, então, você vai trabalhar, né, e isso aqui, pessoal, você pode trabalhar em indústria A, indústria B, terá esses mesmos aspectos da organização racional do trabalho. Você vai ter que trabalhar aqui com análise do trabalho e estudo de tempo e movimentos, onde você tem aqui uma análise do trabalho que vai consistir em decompor cada tarefa e cada operação em uma série ordenada de movimentos simples, e também a questão da padronização do método de trabalho e o tempo para a sua execução. O estudo da fadiga humana. A grande ideia aqui é trabalhar através de métodos científicos, eliminar os movimentos desnecessários para cada tarefa. Na letra C aqui, a divisão do trabalho e a especialização do operário. Atenção, isso aqui, né, é a grande sacada para que nós vamos ver mais à frente, tá? Para o surgimento da linha de produção, tá? Isso aqui é fato. Então, o que é que Taylor vai trazer para a gente aqui? O seguinte, que o trabalho, a divisão do trabalho, vai proporcionar a especialização do operário. Então, não vai ser aquele operário que vai trabalhar por toda a fábrica, mas ele vai se especializar e vai se limitar à execução rotineira do mesmo trabalho. Então, dessa forma, cada operário passa a ser especializado na execução de tarefas simples e elementares. A ideia, como está Taylor aqui, é o seguinte, de que cada operário, né, quanto mais especializado fosse, maior fosse sua eficiência, tá? Isso aqui é o nascimento pessoal, tá? Da questão da linha de produção, né? Como nós conhecemos hoje, né? Vai lembrar. Então a ideia aqui também é o seguinte, Taylor nos traz um desenho de cargos e tarefas, como nós conhecemos hoje, tá? Os incentivos salariais e promoções, isso aqui é fato, a questão do pressuposto de que os trabalhadores devem desenvolver os seus trabalhos dentro dos padrões de tempo, e também, né, a questão de premiação e produção, condições de trabalho, né, a questão não só aplicar métodos para trabalhar melhor se o funcionário não tem a condição devida, a padronização e também a supervisão funcional. A ideia aqui que Taylor traz para a gente é o seguinte, olha, cada supervisor deve cuidar do seu quadrado, deve cuidar de sua especialidade. Então, não vou colocar um supervisor de marketing para lidar com produção, não vou colocar alguém da logística para trabalhar com recursos humanos, não vou tirar alguém de finanças para trabalhar com linha de produção. Então, a ideia é o seguinte, o supervisor, segundo Taylor, teria autoridade somente na área que ele supervisiona. E claro, o operário aqui, segundo Taylor, deveria reportar-se a um supervisor. Nada daquela história, né, de muito cacique, tá? Então vamos lá. Então a ORT, em resumo, ela é fundamentada nesses aspectos: análise do trabalho, de estudo dos movimentos, estudo da fadiga humana, divisão do trabalho e a especialização do operário, desenho de cargos e tarefas, incentivos salariais e prêmio de produção, esse conceito de homo econômicos, tá? O homem trabalha pela sua produção, condições ambientais de trabalho e talvez, né, para mim, que é o que eu vejo, além dos tempos e movimentos, essa análise, a questão da padronização, tá? Padronização, qualidade, processo, é a nata, por assim dizer, né? É o básico, é o que envolve isso, tá? Então, passando aqui pelo módulo, se você não assistiu esse filme no seu ensino médio, você não fez ensino médio direito, tá? Que é o filme Tempos Modernos, em que Charles Chaplin apresenta, né, esse momento onde a indústria começa a aplicar, né, os conceitos do RT, né? Vou deixar um link aí na descrição com imagens, né, desse filme.
Então, passando aqui adiante, tá? Nós já trabalhamos um pouco sobre isso. Eu vou destacar o seguinte, né? Que Taylor ele teve alguns seguidores, tá? Teve algumas influências. E como eu também já comentei, aqui na página 30, né? 30, ou na página 30 no livro físico, ou 40 aqui no PDF, tá? Os princípios básicos de Ford, né, serão utilizados, né? Ele vai utilizar o seguinte, ele vai utilizar a administração científica de Taylor. Então, como diz aqui, Ford, né, Henry Ford, ele foi um dos grandes entusiastas da administração científica. Então, com sua obstinação em desenvolver e lançar um carro popular, né, ele vai trabalhar com esses princípios que nós vimos aqui, né? Então, a grande ideia de Ford é o seguinte: produção em massa, tá? Produção em massa. E aqui é a grande sacada. Apesar de Ford não ter inventado o automóvel, nem mesmo a linha de montagem, tá? Ford ele vai beber, né? Ele vai beber dessa escola científica de Taylor e vai inovar na organização do trabalho, que é a produção de maior número de produtos acabados com a maior garantia de qualidade pelo menor custo possível, né? O ouro. Então a ideia aqui é a linha de produção, né? Não a linha de montagem simples, mas uma linha de produção baseada na organização racional do trabalho, tá? Então nós temos aqui os 3 princípios básicos de Ford, que é a intensificação, né, que objetivava minimizar o tempo de duração da produção por meio da utilização de meios adequados, a economicidade, né, que visa reduzir ao máximo os custos de produção de estoques, e a produtividade, tá? Então todos esses pontos aqui bebem aí da administração científica de Taylor, tá? Claro que nós podemos verificar aqui, né, que a teoria científica terá então suas apreciações, tá? Vocês podem verificar isso aqui no seu módulo a partir da página 32, tá? Uma das grandes situações que nós vemos em relação à crítica, né, é principalmente a questão da visão microscópica do homem, tá? Então, a crítica maior dessa visão, né, nós podemos abordar isso em outro momento, é que nessa visão científica, o homem é visualizado como apenas um empregado individual e a sua capacidade de um ser humano social, né, é negada. Então, basicamente, Taylor ele sempre enxergava que o homem era preguiçoso e ineficiente. Então, por causa disso, né, você verifica então que na própria concepção do ser humano, né, na fábrica nesse momento, o ser humano ele tinha que produzir mais e mais. Ok, trabalhamos então a teoria científica. Vamos passar então aqui para a teoria clássica da administração. Pronto, agora que nós vimos aqui a administração científica, vamos passar para a administração clássica. A grande ideia aqui que nós trazemos é o seguinte: a administração científica, melhor dizendo, ela tem como grande conquista, por assim dizer, a inovação e a organização racional do trabalho. Então, como principais características, né, ou principais considerações positivas, assim dizendo, você tem uma verdadeira revolução no sentido de que, olha, as fábricas existiam, não existia uma metodologia, uma administração que explorasse ao máximo a eficiência dos processos produtivos. Então, a organização racional do trabalho vem com esse incentivo, vem com essa visão de explorar ao máximo aqueles processos. Tanto que, como nós já mencionamos, né, um dos principais apreciadores dessa teoria científica foi o próprio Henry Ford, na construção, né, das suas fábricas da Ford. Ele não inventou o carro, ele não inventou a linha de montagem, mas ele trabalha com esses princípios da ORT
para a produção em massa. Índice de qualidade muito bom, altíssimo, custos muito baixos e produtividade alta. Apreciação muito bem colocada nos seus produtos da Ford, e com isso a Ford talvez apareça aí como talvez o principal expoente que implementou na prática a teoria da administração científica. Agora, o que é que vai trazer, né? Qual uma das críticas que vai trazer essa teoria da administração científica? A questão do papel do homem, tá? Você tem então a questão de minimalizar, né? Ou não sei nem se essa palavra existe, mas você coloca o homem no papel mínimo. Apenas ele vai trabalhar, ele vai ser um recurso humano, tá? Então ele talvez a partir daí seja cunhado esse termo recurso humano, que ele é necessário naquela época, né? Não existia a automação que nós temos hoje, mas o homem era o principal recurso, por assim dizer, a principal ferramenta a ser utilizada. E a visão que Taylor trazia é de que o homem era um homem que trabalhava apenas por interesses. Então o homem tendia a ser preguiçoso, ele trabalharia bem apenas se fosse por pressão dos seus gerentes, ou se o método aplicado a ele forçasse ele ao seu máximo. Então, claramente, é muito bonito falar, a ORT ela traz esses princípios, beleza, mas a época, e vocês devem assistir, se não todo, tá? Mas partes do filme Tempos Modernos, verão a ideia, né? As ideias que estavam por trás, principalmente de racionalizar demais o trabalho e o homem então passar a ser simplesmente mais uma peça. A diferença é que quando um celular quebra, você pode trocar uma peça. Quando um homem quebra, perde um braço ou simplesmente tem algum problema mais sério, não é tão fácil ou simplesmente não existe reposição, tá bom? Então vamos passar para a próxima teoria agora, a teoria clássica da administração, onde você, no lugar de ter uma visão de baixo para cima, como a teoria científica, a teoria clássica ela traz então uma visão de cima para baixo, uma visão mais estrutural da organização. Vamos em frente. Ok, teoria clássica da administração. Voltando aqui ao nosso módulo, nós temos aqui então a teoria clássica, que vai trabalhar o seguinte: nós temos, né, no nosso módulo, na página 43 do nosso PDF ou 33 no livro impresso, nós temos que a teoria clássica vai surgir, né, na Europa através de Fayol, que vai dedicar seus estudos em relação às estruturas organizacionais, em especial a forma como os departamentos e os setores das empresas funcionavam, tá? Então a ideia, né, a visão sistêmica da teoria clássica vem, né, ter sua ênfase na estrutura. Então ela vai analisar a estrutura organizacional de cima para baixo, tá? Então quem foi Fayol? Fayol, tem aqui a foto dele, ele foi o fundador da teoria clássica, nasceu em Constantinopla e faleceu em Paris. Perfeito, tá? E viveu as consequências da Revolução Industrial, tá? E mais tarde ainda também as consequências da Primeira Guerra Mundial. Então ele pegou a Revolução Industrial aqui, talvez em um dos seus auges, né? Em um momento onde você tinha um ápice do crescimento, a urbanização forte, e ainda pegou a Primeira Guerra Mundial, tá? Então ele formou-se em engenharia de Minas e nessa indústria, né, que ele trabalhou, na indústria metalúrgica, ele fez sua carreira, então expôs a sua teoria da administração no livro Administration Industrielle et Générale, eu acho que fala assim no francês, tá? Então, seu trabalho antes da tradução para o inglês foi divulgado por Ulrich e Gulick, né? Dois autores clássicos da época. Era muito comum, tá? Só lembrando, era muito comum nesse momento onde você tinha divulgação de estudos através de livros. Era muito comum você expor seus trabalhos para a comunidade científica. Mas quais são os princípios básicos da administração segundo Fayol? No módulo aqui, no ponto 3.2, Fayol vai destacar, e isso aqui é importante, tá? Porque assim como nós podemos verificar a qualidade dos estudos de
da administração científica, você pode verificar que a qualidade dos estudos demonstra ferramentas que nós utilizamos hoje. Na teoria clássica, nós também verificamos que tudo, né, ou quase tudo que nós podemos verificar das empresas de hoje bebe da fonte da teoria clássica também, assim como da teoria científica. Então, Fayol aqui em seus estudos vai destacar que todas as empresas apresentam 6 funções básicas. A primeira função é a função técnica, que é ligada ao processo de produção dos seus bens e serviços. A função comercial, que é ligada às compras e vendas feitas na empresa. A função financeira, que é ligada à questão dos recursos financeiros da empresa. A função de segurança, que é ligada à proteção e preservação dos bens das empresas e também das pessoas. As funções contábeis, e aqui é fácil relacionar aos registros, aos balanços, aos custos e, claro, né, as funções administrativas, que é ligada aí aos processos de integração entre os gestores e as funções administrativas, junto às 5 funções anteriores, vão coordenar e vão sincronizar as demais funções da empresa. Interessante, ó, Fayol define que administrar, olha só, é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Basicamente aquilo que nós vimos ali, né, nas funções da administração ou funções administrativas, tá? Então a ideia aqui, né, ele vai trazer, Fayol, as funções para ele do administrador, né, do gestor da empresa, como sendo prever, né? Podemos entender aqui a questão do planejamento, tá? O planejamento aqui muito forte. Ele tem também como a função do administrador como organizar, e aqui também tem envolver as pessoas, né? Comandar, que é informar e orientar as pessoas. Olha aqui o papel, né, da liderança em coordenação, que envolve liderar todos os processos e pessoas, e claramente, né, controlar. Então o que a gente percebe? Se nós pegarmos aqui, mudar, prever para planejar, organizar, já está ok. Se eu juntar aqui, né, comandar, coordenar, como dirigir, né, e já tem aqui o controlar, o que Fayol trabalha aqui, basicamente, ele já desenha o que nós chamamos hoje, né, das 4 funções administrativas, né, ou funções de administração, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. É o que ele chama aqui de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá? Então, para Fayol já apresenta aí, né, as funções do administrador como sendo estas. Então, essas aqui para Fayol, vou até melhorar aqui o gráfico. Ele fala o seguinte: olha o desenho que ele nos traz, né, que a Venato traz para a gente aqui, que a função do gestor, do administrador, como ele diz aqui, é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Ele tem essas funções dentro do ambiente da empresa, que tem suas funções técnicas, funções comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas, que vão interligar, né, todos esses processos. Então perceba que Fayol já traz aqui um sistema da organização, uma estrutura montada, e esse é o principal ponto, uma estrutura montada para a sua organização, tá? E como principal fator, né, como principal consequência de seus estudos, Fayol vai trazer para a gente os princípios gerais da administração, tá? Neste quadro aqui, na página 35 do seu módulo, tá? 35, quais são os 14 princípios gerais de administração que Fayol traz para a gente? Eu vou dizer aqui: a divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, tá? É diferente, a subordinação dos interesses individuais aos gerais, aqui, beleza, para ficar no padrão, tá? A remuneração de pessoal,
centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. Esses são os 14 princípios, tá, que Fayol traz para a gente. A ideia aqui, e vou já trazendo para vocês, é o seguinte, que existiram sim, tá, apreciações à teoria clássica, mas principalmente críticas, tá? Por quê? O que é que nós precisamos entender? E meu papel como professor é trazer, né, os ônus e os bônus. Muitas pessoas comentavam que as teorias de Fayol não eram originais na definição dos princípios da administração. À época, né, outros críticos diziam que a sua abordagem era muito simplificada, mas também outros autores na época comentavam: olha, pela primeira vez aqui você traz ao mesmo tempo umas funções do gestor, porque o que era ser gestor, né? Talvez a ideia era ser simplesmente um capataz, um gerente. Então, de maneira crítica, abordavam que talvez fosse muito simplista, mas o que os especialistas e também os que apoiavam diziam: olha, você trouxe aqui as funções da administração, basicamente de funções do gestor, você trouxe aqui os princípios gerais da administração e você trouxe a visão da empresa como um todo, tá? Então, essas são os principais fatores que recebiam apreciações positivas, né, por assim dizer, a teoria clássica de Fayol. Só lembrando, deixar claro, isso aqui é questão de prova, Taylor, a administração científica, tem uma ênfase na tarefa. Fayol, a teoria clássica, tem uma ênfase na estrutura. No módulo aqui, tá, nós temos um texto bem interessante, leiam, tá? Vai trazer um pouco da história americana de General Electric, tá? Então, vamos agora para o nosso terceiro tópico, tá? Que vai nos trazer o seguinte tema: a teoria neoclássica e a teoria da administração por objetivos. Todas as vezes que nós ouvimos falar sobre teoria clássica da administração, nós percebemos a sua importância e a sua influência nas organizações atualmente. Um dos grandes pontos que nós podemos observar das teorias de Henri Fayol é a criação, né, ou ali o surgimento das funções do gestor ou das funções do administrador, mas também a questão de visualizar a empresa a partir de sua estrutura. O que é empresa? Se não uma organização com funções técnicas, administrativas, comerciais, que são gerenciadas por um administrador, por um gestor, que tem ali funções específicas: planejar, organizar, dirigir, controlar. Então, as principais contribuições de Taylor é que Fayol, né? Henri Fayol, é que ele vai trazer a empresa, a teoria, né, a estruturação da empresa como talvez nós conhecemos hoje. As grandes apreciações à sua teoria é de que ele, pela primeira vez, à época, tá, ele trazia a empresa como um todo. Ele não verificava a empresa apenas como um processo, ou ele não tinha uma ênfase em um processo produtivo, ele não tinha uma ênfase na questão contábil, mas ele enxergava a organização como um todo. Quais foram as críticas? Que talvez fosse muito simplista, talvez fosse muito superficial, mas eu critico a crítica dizendo que, para ele ser considerado um dos pais, né, da administração, claramente a sua contribuição é muito importante. E fazendo um adendo, agora sim, com Taylor, né, Fayol, ele vai então nos trazer um forte aspecto de que a estrutura da organização é importante para você entender que não apenas do processo vive a empresa, mas sim a estrutura vista de cima. Entender a empresa como um todo é fundamental para que ela, né, alcance a sua eficiência e sua eficácia.
ao máximo, né, nos seus processos. Dando seguimento então aqui à nossa aula, vamos finalizar essa primeira unidade com o tópico 3, vamos passar bem tranquilo sobre ela, que vai trazer duas teorias, teoria clássica ou teoria neoclássica e a teoria da administração por objetivos. Essa sim é uma teoria um pouco mais recente que você tem como expoente, né, o Peter Drucker, onde você tem ali, né, a questão de que cada área, cada setor, aí sim, cada departamento tem função e vida própria. Então vamos lá.